Pai do Senhor, vamos na continuidade à leitura diária em Mateus. Pega sua Bíblia e seu caderninho e vamos comigo. Mateus 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saindo de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim eles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês, ouviram, e de modo nenhum entenderam. Vendo vocês, verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os ouvidos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola, versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esses 3 pontos, né? Do 1 ao 8, do 10 ao 17 e do 18 ao 23, ele se autoexplica. Mas o que Jesus trouxe para nós aqui, né? Naquele mesmo dia saiu e assentou-se à beira-mar. Todos os mestres, doutores tinham esse hábito de sentar para ensinar. E as pessoas ao redor ficavam em pé, né, por respeito, ou sentavam-se aos pés do mestre para aprender. E o local que Jesus estava, à beira-mar, era um local estratégico. Ele era em forma de uma ferradura, um U, né, uma ferradura. E ali a acústica era muito boa, porque da forma que ele falava,
abrangia a multidões, né? Não ficava assim só ao redor dele. Da forma que ele falava, parecia um anfiteatro. A sede do Brás, ela é assim, ela é um anfiteatro. Ela desce as cadeiras e tem o altar ali e as pessoas, e ele é meio, né, abaulado também. Então, dessa forma todos recebem, né? É mais fácil para ouvir. E porém, em céu aberto, a voz se expande mais, né? E ainda depois que ele se senta ao barco, então é muito mais fácil, né? O vento ele acaba levando a voz dele mais além, né? Então Jesus ele tinha algumas estratégias para levar a palavra. A parábola do semeador, ela tem alguns pontos importantes, né? Aves, solo rochoso, espinhos, a boa terra, a semente e o caminho. O caminho é a nossa vida, né? E quantas coisas nós vamos encontrar ali durante a nossa trajetória? A semente, ela é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela precisa encontrar um lugar que ela possa frutificar. O que seria frutificar? Ela entra, ela transforma, ela liberta, ela muda a vida, porque a palavra onde ela entra tem transformação. Então, quando a palavra do Senhor entra, aquela semente entra nos corações, tem transformação. Ela não faz só barulho, ela não é só poder. O poder, lembra que eu falei para vocês, é através da comunhão, da intimidade, da busca do Senhor. Então, a palavra, ela entra e vem trazer transformação. Ela não faz só barulho, não. A palavra, ela precisa, para ela ter efeito, ela tem transformação. E o que significa as aves? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. As aves representam o inimigo das nossas almas. Elas vêm e comem a semente. Não permite que ela entre no solo, semeie, né, no solo e cresça. E frutifiquem. Faça a transformação. Faça a diferença na vida da pessoa. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca. O solo rochoso. Terra pouca. O que você entende? Aqui está o solo rochoso, a pedra, né, a rocha. Aqui tem um pouquinho de areia e aqui tá, né, aqui tá a superfície. Quando a semente cai, deixa eu pegar algo aqui. Vamos fazer assim, quando a semente cai, caiu dentro da terra. E ela não tem muita segurança, porque ela, para uma planta, ela frutificar, ela crescer, ela ser forte, ela precisa de um solo frutífero, né? Um solo fértil, um solo cheio de nutrientes. Porém, aqui não tem muito espaço. E ela, primeiro, toda planta, primeiro ela cresce para baixo. É estranho, né? Mas crescer não é só para cima. Ela cresce para baixo, fortalecendo, criando raízes, de forma que ela fique presa na terra. Então, ela vai crescendo, os ramos vão se abrindo, vão entrando. Tem árvores que a raiz são muito profundas. Vê aquelas árvores super altas, elas têm uma raiz muito profunda para elas aguentarem o tamanho. Aguentarem os ventos, aguentarem tempestades. Assim, vai fincando firme, que nada impede. Porém, se uma semente cai, raiz cresce, tá vendo a pontinha aqui da lapiseira? Aí vem o vento, ó, cadê a firmeza? Vai embora. Por quê? Não tem uma raiz profunda. Se aqui fosse tudo terra, aí cresce, bate o vento, ela tá firme. Então, a mesma coisa é quando a semente, a palavra do Senhor cai em nossos corações. Nós ouvimos, nós nos alegramos, nós queremos uma transformação, só que
A gente tá todo alegre na igreja, não, vai acontecer. Chegou em casa, veio as afrontas, veio os problemas, veio coisas para começar a desanimar. Então, a gente não tem aquela firmeza no Senhor, não teve raiz profunda para permanecer. Aí fala, saindo, porém, o sol a queimou. Ó, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, porque ela nasce aqui, não teve muita profundidade, ela já começa a subir. Lembra? Que primeiro ela nasce para baixo, para depois ela subir. Então, como não teve muito para onde crescer, ela já começou a subir. Só que, porque não tinha muita terra. Só que saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou. Porque a planta, a raiz, ela precisa de nutrientes, como eu falei. Água também, é muito importante. Então, a água, ela vem para fortalecer. Nós precisamos de água. É a mesma coisa a planta. Então, ela precisa desses nutrientes da água, do solo, para ela poder ficar forte e resistir ao vento. Nada vai tirar ela dali. Porém, toda vez que ela não tem raiz profunda, ela não tem bastante água no caule, ela não tem esses nutrientes importantes, o sol quente vem e castiga, seca a planta. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos. Nesse versículo fala sobre que elas cresceram, né? E os espinhos os sufocaram. Os espinhos é coisas que nos machucam, que causam dores, né? Competições. Por quê? Há uma competição ali. Porque os espinhos, eles machucam, né? A planta tá crescendo aqui, sadia, só que ela tem uma outra planta aqui que ela tem um espinho. A outra tá crescendo e ela tá machucando, ó, criando machucados, feridas. Isso são pessoas que vêm para nos machucar. Vêm para parar nosso caminhar, né? E também existem as preocupações que vai nos machucando, que vai nos atrasando, né? As fascinações das riquezas, que é o que o versículo 22 está dizendo. Lembra aquela parte que explica? Então, o versículo 22 fala que os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações, ele cresce, porém as preocupações e as fascinações da riqueza sufocam. Então, pessoas podem te sufocar, o dia a dia pode te sufocar, e isso pode te machucar, pode matar quem ouve a palavra, quem tá querendo crescer, quem tá querendo se desenvolver, né? Então, quem tá querendo transformação, quem quer mudança realmente no Senhor, e cresce no meio de espinhos, de pessoas que são amargas, que machucam as outras, pessoas ruins, né? Pessoas ruins são espinhos. O dia a dia da nossa vida são espinhos, né? Então, se a gente não toma esse cuidado, a gente é machucado. E a gente acaba sendo sufocado por isso. Boa terra. A boa terra, eu sempre faço uma oração. Eu sempre peço para o Senhor preparar o meu ouvido, para que eu venha ouvir e entender a palavra do Senhor. Acho que eu já falei isso para vocês na sala. E já também orei assim, para que o Senhor venha preparar os corações como uma terra fértil para receber a semente e frutificar. Porque um terreno bom, um terreno fértil, uma boa terra, ela frutifica. E foi o que eu falei no início, ela frutifica por quê? Ela gera transformação na vida da pessoa. A pessoa que fumava não fuma mais, a pessoa que bebia não bebe mais, a pessoa que pecava não peca mais. O Espírito Santo traz esse arrependimento, traz esse incômodo,
Então, a boa semente entra no coração e vai transformando a vida da pessoa. Vai trazendo um olhar novo, né? Vai trazendo tudo o que o Senhor falou, né? Ouvindo, vocês ouviram e de modo nenhum entenderam. Que é agora no versículo 10, né? Porque Jesus usava parábolas. Então, ouviram, não entenderam. Então, o que eu sempre peço? Para que o Senhor venha preparar nossos ouvidos, para que a gente venha receber a palavra, para que nosso coração seja um terreno fértil e venha ter transformação. Para que a palavra entre e seja aplicada. Porque a palavra sem a prática não é nada. Então, a gente precisa ouvir a palavra e praticar. Lembra que eu já falei para vocês? Então, isso é que é importante. No versículo 10, os discípulos vieram perguntar para Jesus por que ele usava, né, de parábola para falar para as pessoas. Um dos motivos é porque não tinha como ele ser acusado naquele momento, né? Então, Jesus sempre usou de estratégias para que no momento certo eles podiam, mas naquele momento não, naquele momento ele ainda precisava falar sobre o reino dos céus. Então, ele passava a palavra para os discípulos e para as pessoas, exatamente ensinando por parábolas, né? Os sermões com exemplos. Então, aquelas pessoas que trabalhavam exatamente com o que ele trazia, os agricultores, né? Quem trabalhava, os pastores, então, com a pecuária. Então, ali ele trazia pontos que eles iam entender o que o Senhor estava falando. Porém, a parábola, ela traz uma dúvida. E nessas dúvidas, era onde que tinha separação. Quem realmente estava pronto para receber a palavra, ia em busca do saber, igual os discípulos, e também existia pessoas querendo saber o porquê, o significado daquela parábola. E existia aquelas pessoas que, ao receberem a parábola, não gostavam, o coração se endurecia mais. Lembra a beira do caminho, as aves? Então, recebia a palavra, porém não gostava, o coração se endurecia mais. Então, o inimigo vinha, roubava a semente, tirava e a pessoa... Então, é isso. Então, a pessoa ela ouvia e não recebia. Ela via os milagres e não dava crédito para aqueles milagres. Então, é a mesma coisa. Quando Jesus, ele explica isso para eles, o que os discípulos têm? Curiosidade em saber. O porquê, como, quando. Então, era onde que Jesus trazia para eles a explicação e eles tinham conhecimento do reino dos céus. Então, tudo era esclarecido para eles. Para as pessoas que tinham o coração endurecido já não. Mas as pessoas que recebiam, tinham boa terra, o que acontece? Ela ia atrás de explicação, atrás da palavra e o que significava, né? A mesma coisa somos nós. Nós não podemos simplesmente, foi o que eu falei para vocês, ler a Bíblia como se fosse um livro. Nós podemos sentar e fazer aquela leitura corrida. Ouça, portanto, o significado da parábola. A Bíblia aberta, sem o amigo Espírito Santo, nada mais é que um livro. Porém, ela com o verdadeiro autor, com ele do lado, com ele explicando, e você com o coração aberto, com a boa terra, recebendo a semente, a sua vida vai ser transformada. Ai, tia, mas eu não tenho pecado, eu sou uma criança. Eu erro, mas eu não faço coisas ruins assim. Mas você, com o coração bom, recebendo a semente, você está preparando a sua vida para quando você ficar adulto, você não cometer esses erros. Você vai lembrar quando você estiver trabalhando, você vai lembrar quando você for jovem, e os sentimentos vão estar super, né, aflorados, vão estar super fortes, assim, gritando. Aí você vai falar assim, não posso. Ai de mim pecar contra o Senhor, meu Deus. Um dia você vai lembrar disso.
Porque você vai ter lido a palavra, você vai ter lembrado da leitura feita. Isso é ter uma boa terra. Receber a semente e deixar ela florescer. Ela fazer mudanças na sua vida, ela te transformar como o caráter de Jesus. Vocês estão na época de ter o caráter transformado. E esse caráter precisa ser transformado e parecer com Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.